I'm here to talk with you today about why Brazilians have English trauma. Eu tô aqui para falar com você hoje sobre por que os brasileiros têm trauma com o inglês ou bloqueios emocionais relacionados à língua inglesa. If you still don't know me, se você ainda não me conhece, my name is Eric Azevedo, I am the head of pedagogical team here at Universidade do Inglês. Meu nome é Eric Azevedo, eu sou coordenador pedagógico aqui na Universidade do Inglês. In the last 20 years, I've helped more than 45,000 students to speak in English. Nos últimos 20 anos, eu ajudei mais de 45 mil profissionais brasileiros a falar inglês. E eu tô aqui hoje na Universidade do Inglês, eu cheguei cedinho para preparar esse conteúdo antes do pessoal chegar aqui para trabalhar. E eu quero daqui a pouquinho com você até a lousa e eu vou te mostrar uma frase simples de exemplo para te mostrar o que acontece aqui no Brasil em vários métodos tradicionais, em várias salas de aula espalhadas pelo país, e é algo que eu já vi acontecer em outros países, até mesmo no Japão. Então, uma simples frase como John is taller than Mary, e aí a explicação e o jeito da gente passar o conteúdo para o aluno pode ser a diferença entre você falar inglês e você ter traumas e bloqueios emocionais. So, vamos lá comigo to the blackboard or the whiteboard, vamos lá comigo para a lousa, para o quadro negro, ou no nosso caso, o quadro branco. Vamos lá para a lousa comigo, let's go! This is the sentence, essa é a frase, John is taller than Mary. John is taller than Mary. Então, se a gente pegar aqui no Brasil esse exemplo, a professora, o professor passa essa frase para os alunos, mostra ela em inglês como você viu aqui, e aí a gente começa. John, e aí começando a falar do John, que está aqui circulado de vermelho para ficar mais fácil da gente visualizar, a gente gasta aí em torno de 20 minutos, por exemplo, somente explicando John. Eu já vi um exemplo disso acontecendo no Japão. Então, para ficar mais fácil e mais gritante para nós ainda o exemplo, imagina aí, é uma aula de inglês no Japão, então ao invés de falar em português, está falando em japonês. E aí a professora passa essa frase, John is taller than Mary. E aí, she spends 20 minutes talking only about John. E ela passa 20 minutos falando em japonês sobre o John. Imagina que eu e você estamos lá assistindo essa aula. We don't speak Japanese. Nós não falamos japonês. E a gente começa a pensar que tanto ela tem para falar que ela está há 20 minutos falando somente sobre o nome John. Que tanto ela tem para falar. Então você acabou de ver aí na lousa essa frase. John is taller than Mary. Depois de 20 minutos falando somente sobre o John, o que a professora faz? Ela vai lá e circula uma outra palavra na frase. Ela circula, por exemplo, is. And then she spent another 20 minutes talking only in Portuguese about the word is. E aí ela gasta outros 20 minutos sem falar nada de inglês, falando somente em português, explicando o is. Eventualmente ela vai lá e circula agora o taller. E aí ela vai explicar para você o que é taller e vai gastar outros 20 minutos falando somente sobre essa palavra em português, novamente sem usar nada de inglês. Então, uma simples frase, João é mais alto que a Maria, vira 2 horas de aula em português, explicando as complexas regras de gramática, word by word. Qual é o resultado disso? Alunos que acham que depois de 3 anos, inglês é chato, é difícil, é complexo. Eric, why? Because they only studied complex grammar rules. Porque eles só estudaram regras complexas de gramática. They only studied list of verbs, list of words in English. Eles só estudaram listas de palavras, listas de verbos em inglês, o que também não conecta com a vida real. Então eles odeiam inglês depois de 3 anos, eles não falam inglês depois de 4, 5 anos e eles acham que inglês é só isso, essa coisa chata da gramática. And when we are having a conversation, it's simply impossible to think about grammar rules while we are talking. E é simplesmente impossível quando a gente está tendo uma conversa, a gente pensar nas regras de gramática enquanto a gente está falando. Or we talk or we think about grammar rules when we are having a regular conversation at a normal speed. Quando a gente está tendo uma conversa normal, é simplesmente impossível pensar nas regras de gramática enquanto eu estou falando. Numa velocidade de fala normal, numa conversa normal, não dá para fazer as duas coisas. Or I will freeze, ou eu vou travar, or I will stutter, ou eu vou gaguejar, eu vou ficar E aí eu te pergunto, why do we have so many students with English trauma? Por que a gente tem tantos alunos com traumas
no inglês? Why do we have so many students thinking that they will never be able to speak English? Why do we have so many students that feel nervous when they need to talk and have conversations in English? Por que que a gente tem traumas de inglês? Porque a gente tem tantos alunos achando que nunca vão conseguir falar inglês, porque eles ficam com medo, ficam nervosos quando eles têm que conversar em inglês. E é isso que eu quero te mostrar agora. Vamos lá? I would like to start telling you that it's not your fault. It's not students' fault. It's school's fault. It's the method's fault. Eu quero começar dizendo que não é culpa sua. Isso é culpa da escola, é culpa do método. Esse é o principal desafio. Eric, mas qual é o trauma aí número 1, a causa de trauma número 1? It's analyze and memorize. Análise e memorização. Eric, what would you like to tell me? O que você quer me dizer com isso? O que você quer me explicar com isso? O que a gente acabou de ver no exemplo? A gente fica analisando grammar rules, complex grammar rules. A gente fica analisando regras complexas de gramática of a single sentence, de uma simples palavra. E depois, we try to memorize long list of words. A gente fica analisando uma regra complexa de gramática e depois a gente fica tentando memorizar uma longa lista de palavras. E it's not the way conversation works. Não é dessa forma que a conversação funciona. Não é dessa forma que a conversação acontece. Essa é a primeira causa de traumas relacionados ao inglês. Second thing, segunda coisa, you are stupid. Você é burro. E calma, não feche o vídeo, não precisa ir embora. Não tô te chamando de burro. Mas esse é um resultado de um outro modelo de aprendizagem. Eric, que modelo de aprendizagem é esse? Você tá lá doing a test, writing something, or even when you start to try to talk, to have a conversation in English, and the teacher stops you all the time. Então vamos lá, qual que é o modelo normal? Quando você está escrevendo alguma coisa em inglês, ou até mesmo fazendo um teste em inglês, ou quando você arrisca as suas primeiras palavras em inglês, qual que é o modelo dos professores, qual que é o modelo tradicional? Stop you and correct you. Te parar e te corrigir. You start, try to talk, você começa a tentar falar, and when you are speaking your first sentence, I stop you and correct you. E quando você está lá tentando começar a falar a sua primeira frase, eu te paro e te corrijo. O que isso faz? Isso mina, isso esgota, isso suga completely and totally your confidence. Vai sugar, vai minar, vai esgotar total e completamente a sua confiança. Você vai ficar achando que você é um estúpido, que você é um burro, que inglês não é para você, que você não consegue falar nada certo, que você não consegue completar nenhuma frase, porque você é corrigido o tempo todo. Esse é o segundo ponto dessas regras. E o terceiro, students are afraid to talk. Os alunos estão com medo de falar. Por quê? Eles só aprendem de forma visual. Eles ficam lá vendo uma frase na lousa ou uma frase num livro, depois eles vão lá estudar as regras de gramática. Então, they don't talk, they don't listen and talk. Eles não ouvem, eles não falam, they don't read, they don't write. Eles não ouvem, falam, leem, escrevem. Eles ficam somente estudando grammar rules, complex grammar rules, regras complexas de gramática. Na hora de conversar, they are afraid to commit mistakes. They start thinking, what do I have to use now? I use do, I use this, I use the present, I use the past, I use the simple future, I use the present perfect, I use this word or I use that word. Eles começam a ficar com medo de falar. Eu uso do, eu uso does, eu falo no presente, eu falo no passado, eu uso o presente perfeito, o presente simples, o passado perfeito. O que eu faço? O que eu faço agora? E aí, they block themselves, they freeze. Eles travam a si mesmo, eles param, eles se seguram, eles congelam por causa desses três pontos. Primeiro ponto, superanalisar e tentar memorizar listas de palavras e verbos. Fica lá tentando analisar complex grammar rules and memorize list of words and verbs. Fica tentando analisar as regras de gramática e memorizar listas e palavras. Correção a todo momento. E o terceiro ponto, they are afraid to talk. Tamo junto até aqui? Qual é o resultado disso? A student who is bored. Eric, why the student is bored? Por que o aluno está chateado, está desanimado? Por quê? He is bored because he thinks English is boring. Ele está chateado porque ele acha que inglês é
chato, ele só ficou estudando as regras, as diretrizes, as normas da língua. E não é o que a gente usa na vida real. A student who is stressed, who feels nervous every time they need to speak. Um aluno que está estressado, que está nervoso, que sente medo, que sente nervoso toda vez que ele precisa falar. A student who is confused, um aluno que está confuso, who thinks English is very difficult and hard and confused to learn and to speak. Um aluno que está confuso, que acha que o inglês é muito difícil para aprender e para falar. English is difficult and complicated. Já ouviu essa frase? Inglês é difícil e complicado. Muita gente tem esse feeling como resultado desse tipo de método. And a student who has good score tests, um aluno que tem boas notas para testes, but can't speak even simple sentences in English, mas que não consegue falar nem mesmo frases simples em inglês. A gente estava falando agora há pouco aí de exemplos de correção, e a gente separou uma vez dois grupos de alunos. Um aluno que era corrigido qualquer erro que eles cometiam, o professor ia lá e corrigia. E um outro grupo de alunos que foi andando, foi aprendendo, e eles foram criando uma consciência e se autocorrigindo. Quando a gente aplica um teste para eles, em termos de teste escrito, o resultado foi praticamente o mesmo. Mas quando a gente vai para a prática, para conversar e usar o inglês, a confiança de quem foi corrigindo a si mesmo, de que foi recebendo toques pontuais ao longo do caminho é so much better, ela é muito maior e muito melhor. Então, por um lado, você tem o aluno que acha que inglês não é para ele, que nunca vai conseguir falar inglês, que inglês é chato, complicado e difícil, e por outro lado, pessoas que estão se comunicando e usando o inglês que elas aprenderam. Érico, então qual é o caminho para eu sair dessa estatística das pessoas que começam e param o curso de inglês, pessoas que tentam e param, pessoas que começam e desistem, pessoas que nunca falam inglês? Como que eu faço para mudar aí o meu resultado? Você vai ter que usar filmes, músicas e diálogos da vida real, e você vai estudar utilizando a sequência perfeita de aprendizado. Ao invés de você ficar estudando complex grammar rules, list of words and verbs, ao invés de você ficar estudando regras de gramática, listas de palavras, listas de verbos, você vai usar os filmes de Hollywood, que tem vocabulário dinâmico, vocabulário vivo, accent from native speakers, sotaque, pronúncia de estudantes nativos, situações que simulam a vida real, que foram preparadas para impressionar o seu cérebro, para te fazer se divertir, para te fazer se emocionar, ficar feliz, ficar com raiva, chorar, rir. Tudo isso são emoções que conectam com o nosso aprendizado e que vai fazer a gente se lembrar daquele vocabulário, daquela cena na hora que a gente precisar usar o nosso inglês. Situações práticas da vida real são diálogos do dia a dia, como reserva de passagem aérea, general conversations, flight attendant, restaurant, snack bar, renting a car, buying things. Então, reserva de passagem aérea, atendimento de voo, restaurante, lanchonete, aluguel de carro, compra de produtos e outras diversas situações que você vai encontrar na sua próxima viagem internacional. E, por último, mas não menos importante, as músicas em inglês, porque aqui a gente costuma brincar que enquanto relaxa, a gente carrega a pedra. É isso aí, na hora de você relaxar, você vai ter contato com o inglês utilizando as músicas, porque aí você se diverte, relaxa, mas continua colocando o inglês aqui para dentro do seu cérebro, para dentro do seu computador. E tudo isso feito dentro da sequência perfeita de aprendizado. É uma descoberta que vem lá da Harvard University, tido como a maior e melhor universidade do mundo, a Universidade de Harvard, que mostra que você deve aprender a sua segunda língua, o seu novo idioma, da mesma forma que você aprendeu a sua língua mãe. Então você vai aprender na sequência perfeita de aprendizado. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler, escrever, exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente como você vai aprender a falar inglês. Então, tudo isso seguindo as mais modernas regras feitas pela aprendizagem acelerada e a tecnologia de inglês, a maior tecnologia já desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil. Essa é a forma que você vai aprender inglês, é assim que eu ensinei, é assim que nós ensinamos aqui na Universidade do Inglês, mais de 45 mil profissionais brasileiros a falar inglês fluente e acessar esse mundo de oportunidades, fazerem viagens de trabalho internacional, serem aprovados em entrevistas de emprego aqui no Brasil, em Londres, em Dubai, mudando-se para morar no Canadá, nos Estados Unidos, indo fazer cursos lá fora
sendo colocado em sala com apenas 7 alunos, em vez de sala com mais de 100 alunos, porque eles já falavam inglês. Se é esse tipo de resultado que você está procurando, se o que você quer não é ser mais um teórico da língua inglesa, mas sim falar inglês, conseguir viajar, trabalhar, acessar esse mundo de oportunidades, clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer mais sobre esse método e como você também pode falar inglês em 8 semanas, em 10 semanas ou em 6 meses. Você vai ter acesso a uma explicação completa do método, você vai preencher a sua pesquisa de perfil pedagógico que vai nos mostrar por que você precisa falar inglês, qual é o seu perfil, para que você possa saber se a gente pode te ajudar e nós possamos saber também se nós podemos te ajudar, se você tem o perfil aí para ser nosso aluno. Minha sugestão, preencha a sua pesquisa, coloca lá o porquê você precisa falar inglês, o seu melhor horário para contato, o seu contato de WhatsApp, para que a gente consiga falar com você e possa te ajudar a definitivamente colocar o inglês no seu currículo e arrebentar em 2019. It was a pleasure to be here with you today. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Te vejo no próximo vídeo. See you in the next video. Bye bye. Tchau, tchau.